Oi, gente. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Estou vindo aqui, acabei de atender. Meus atendimentos são sempre motivo de inspiração, né? E quero compartilhar com vocês, então, alguns insights que a gente teve nesse atendimento de agora de manhã e que pode, de repente, tá fazendo também sentido para vocês nesse momento, né? A minha cliente, ela tem um negócio próprio, ela é uma mulher empreendedora, ela tem uma filha, tem o seu marido e, enfim, ela depende de atendimentos de clientes, né? E ela tava, a questão que ela trouxe primeiro, assim, né? O lugar onde eu trabalho, eu alugo a minha sala. E, enfim, eu só vou ter que pagar isso em 15 de abril, mas eu já estou preocupada, porque até lá não vai ter clientes, então eu queria saber se eu tenho que criar uma estratégia para captar clientes, né? Para fazer alguma coisa agora, para evitar que quando chegue dia 15 eu esteja sem condições de pagar o aluguel. Ok. E ela super preocupada com isso, assim, isso realmente pressionando ela e de alguma maneira a gente sob pressão, assim, a gente sem encontrar uma solução, a gente estraga muito a questão da nossa criatividade. Ou seja, ia ser difícil a gente pensar numa estratégia, algo legal, algo positivo, uma vez que ela estava tão preocupada, né? Então, a primeira coisa que eu disse para ela foi: se hoje fosse dia 15 de abril, o que você ia fazer hoje, né? Hoje, se hoje, com as condições que tu tem agora, fosse dia 15 de abril, o que tu ia fazer? Tu ia pagar o teu aluguel? Né? Aí ela, pois é, mas isso não é certo. Eu sei que eu não ia, porque eu não tenho dinheiro aqui agora, mas isso não é certo. Ok. E aí, então, eu resolvi conversar com ela sobre uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas que às vezes é bom relembrar, né? Que é a pirâmide de Maslow. Todo mundo já ouviu falar dessa bonitinha e a gente acaba, às vezes, esquecendo. Gente, é muito simples. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que pagar suas contas, eu não estou fazendo nada disso. Eu apenas quero que vocês pensem comigo. Todos nós estamos envolvidos numa situação igual. A situação é igual para todos nós. Todos nós estamos com medo de um vírus, estamos com medo de perder pessoas queridas ou da gente ficar doente e não ter como se tratar. Todos nós estamos no mesmo lugar. O dono do imóvel, quem tem que pagar o aluguel, todo mundo está na mesma situação. Todo mundo vai sentir efeitos materiais, né? Mas também é uma coincidência que todo mundo se preocupou, a primeira coisa que se preocupou foi em ir para o mercado, né? Essa avalanche de gente que foi para o supermercado comprar comida. E aí a gente vai olhar aqui nessa imagem que faz todo sentido, é humano, é instinto. A gente vai buscar, a primeira coisa que a gente vai buscar, a primeira necessidade que a gente vai buscar atender é a necessidade fisiológica. Então a gente precisa respirar, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de sexo, a gente precisa de sono, a gente precisa de coisas que são vitais. Se a gente não tem nem isso, o resto todo não acontece, entende? Então, se a gente não tiver comida, se a gente não tiver essas condições básicas de sobrevivência, a coisa pode ficar bem mais complicada. Inclusive, nós temos no nosso país muitas pessoas que não têm essas condições, né? E que a gente possa imaginar o quanto vai ser complicado se essas pessoas tiverem que passar por uma quarentena, elas não têm álcool gel, elas não têm sabão para tomar banho, é outra história. A gente tem isso, ok, a gente tem comida, a gente tem o mínimo que a gente precisa, né? Que são as questões vitais, ok. Então, se eu tenho um dinheiro, mesmo que eu tenho um dinheiro, 1.000, 10.000, quantos mil? Não importa. Eu tenho 100 reais, eu tenho 1.000 reais, eu tenho um dinheiro. Eu vou usar esse dinheiro aonde? Eu vou usar primeiro aonde? No que me é vital. Porque para fazer as outras coisas eu tenho que estar vivo.
certo? Então dá para entender as pessoas indo afoitas para o mercado e tudo mais. Ok. À medida que eu tenho essa questão muito bem atendida, eu vou para a próxima, que é a questão de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Gente, se eu estou me expondo a um risco da minha saúde, né? Eu posso estar com todas as minhas necessidades fisiológicas atendidas, mas eu ainda não estou dando importância para a questão da segurança. Mas o mais importante é que, se eu não resolvi ainda as minhas questões fisiológicas, ou seja, se eu não tenho nem o que comer, eu não estou preocupado com segurança, entende? Não é que eu não tenho o que comer, se eu não atendi essas questões básicas ainda, se eu não estou ali atendido nessas questões básicas, dificilmente eu vou querer olhar para a segurança. Mas, enfim, a gente vai atendendo e vai escalonando, vai atendendo uma e depois as outras, tá? Ok, eu estou com alimentação ok, eu estou com tudo que eu preciso básico ok, eu estou dando segurança para minha saúde, eu estou com os meus recursos seguros, né? Até dei um exemplo para ela, assim, adoraria pegar meu carro e ir passear no Laranjal, por que não? Não vou entrar em contato com ninguém, não vou me colocar em risco nenhum de contágio, né? Mas pensa bem, para que eu vou fazer isso? Vai que eu preciso desse recurso para algo vital, né? E eu fui lá dar uma passeadinha e, sei lá, furei meu pneu, fiquei empenhado com a mecânica, enfim. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas como eu estou protegendo os recursos que eu tenho hoje, né, para me manter seguro? Ok. Aí ali na terceira linha, a gente tem amor e relacionamento, que é amizade, família, intimidade sexual. Não é à toa que as pessoas estão sofrendo. As pessoas que têm suas questões fisiológicas de segurança, ok, elas também estão sentindo falta desse contato, né? Desse contato direto com as pessoas, de tocar, de pegar, de ver, de estar com a sua família. Então, claro, é uma necessidade básica que a gente está tendo que administrar. E em questão de intimidade sexual, as pessoas que têm seus pares, que estão bem acompanhados em casa, que maravilha. E tem um monte de gente, tem uma galera aí que é solteira e que se relaciona através dos aplicativos e conhece pessoas e tal, e que simplesmente, gente, não está tendo, não é possível. Então, também estão sentindo muita falta disso, também estão sentindo falta dessa conexão. E o que eu venho percebendo é que as pessoas estão sendo mais amorosas nos seus contatos, mesmo que sejam virtuais, elas estão sendo mais atenciosas. Ok. E, ok, uma vez isso atendido ou entendido, a privação, né? A gente tem então aquela outra necessidade que é a questão de autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Eu hoje de manhã, eu acordei bem, né? Vou gravar um outro vídeo depois desse para falar sobre rotina. Então eu já parti meu dia assim, ó, segunda-feira. Meu corpo sabe que eu tomo café da manhã, que eu tomo banho, que eu me arrumo, que eu me maquio e que me coloco à disposição do meu trabalho, né? E isso é um cuidar de si. Eu gosto de mim, eu quero me melhorar, eu quero estudar para atender melhor os meus clientes, eu quero ficar satisfeita com o trabalho que eu faço, para que eu possa, no retorno desse prazo todo, enfim, alcançar novos processos e novos clientes. Mas eu, antes disso, preciso cuidar de mim, né? Preciso cuidar e gostar de mim e corrigir em mim as questões que eu preciso. Mas, de novo, vou dar esse exemplo para vocês. Se eu não tenho nem as minhas coisas básicas, se eu não estou me sentindo segura na casa que eu moro, se eu não estou em conexão com os meus amigos, minha família e minha intimidade sexual, a autoestima não vai ser prioridade, né? Então, tem muitos serviços, infinitos serviços que a gente sabe que as nossas queridas, amadas clientes comentam, né? Que são ligados à autoestima. Maquiagem, massagem, a parte estética de maneira geral, né?
e que elas estão vendo as pessoas dizer, não, a gente vai direcionar os lugares que vendem comida, eles estão abertos. Eles não podem ser fechados, porque são de necessidade básica. Só que todos nós estamos pensando isso, né? Então, entendam que, à medida que isso tudo, que a gente se sentir mais seguro, né, com relação aos prognósticos que estão sendo apresentados, aos remédios, a gente vai ir fluindo para as outras necessidades. E a última ali é a necessidade de realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Olha que interessante, né? Se a gente conseguir, o mais rápido possível, nos dar tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente possa estar seguro, para que a gente possa se relacionar da maneira que é possível, seja virtualmente, para que a gente possa se cuidar e então a gente se colocar de maneira espontânea e criativa, que é o que está acontecendo comigo, que é o que eu vou dedicar meu tempo, a criar novas formas de levar conteúdo, a criar novas maneiras de me relacionar com o meu cliente, me relacionar com o público em geral, né? Então, eu tenho as minhas necessidades atendidas. E isso, em equilíbrio, é o que vai nos dar o entendimento de tudo que está acontecendo, do porquê que eu não tenho que me preocupar, eu digo à minha cliente, agora, hoje, dia 23 de março, 11 horas da manhã, não tenho que me preocupar com o aluguel do dia 15. Isso vai, à medida que as coisas forem acontecendo, se resolvendo, a gente vai saber lá no dia 15 quais são as condições que a gente tem e a gente vai estar numa condição onde várias outras pessoas vão estar e vai se buscar então, nesse nível de aceitação de fatos, a solução dos problemas. E tudo vai se resolver. Mas a gente precisa estar com todas essas necessidades atendidas. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que a gente olhe para tudo isso com carinho, para que se a gente não entendeu algum ponto, entre em contato para a gente conversar. Eu já, desde o primeiro momento, eu me coloquei à disposição de quem precisa de alguma atenção, né? E espero, sinceramente, que essa pequena apresentação tenha sido valiosa, né? E que contribua para que a gente passe por isso de maneira mais leve. Então, não suprima as suas necessidades, entenda isso, entenda o que está acontecendo, o que você está sentindo, o que tu está priorizando, né? E entenda que isso é natural, você não está sendo egoísta de cuidar dos seus, de cuidar de si mesmo, de prover o seu alimento, né? E entender que todo o contexto vai se reorganizar para que todo mundo cumpra com seus compromissos, honre, né, os seus valores que são tão importantes, né? E que tudo volte a uma normalidade já de um outro lugar onde a gente vai estar daqui a 15 dias, com certeza. Não seremos os mesmos, seremos pessoas muito melhores, muito mais evoluídas, esclarecidas, muito mais solidárias. Tá bem, gente? E eu deixo aqui meu convite para que vocês assistam o vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho, que eu vou falar sobre como organizar a nossa rotina e do que é importante a gente pensar para os próximos dias aí para passar com mais serenidade, tá bem? Obrigada, uma ótima semana e tamo junto. Um abraço.